A procura do homem pela imortalidade e riqueza era algo bastante comum em épocas passadas. E há registros disso até mesmo em achados muito antigos, como por exemplo no próprio épico de Gilgamesh, onde é contado que o rei da antiga Suméria partiu em busca da tão desejada e sonhada imortalidade. Algo que aconteceu após Gilgamesh presenciar a morte de seu grande amigo e irmão em armas, Enkidu. Foi assim que ele decidiu partir nessa sua grande busca, pois mesmo ele sendo 2/3 divino, ele ainda era um mortal, portanto morreria como qualquer outro ser vivo. Mas a busca de uma vida longa e próspera não foi algo apenas de reis ou nobres do passado. Os antigos químicos, mais conhecidos como alquimistas, também tiveram muito interesse no assunto. E isso que nos leva a pensar algo. Até onde tudo é uma lenda? E até onde tudo é um fato? Afinal de contas, por trás de todo mito há um fundo de verdade. Mas antes de tentar teorizar algo sobre esse assunto, se inscreva no canal, deixe o like e nos ajude a crescer. Pois nós precisamos e contamos com a sua ajuda. De resto, siga comigo em mais um conto e mais um mito. Bom, antes de entrarmos no assunto sobre a tal pedra filosofal, é bom deixar claro o que é alquimia, que é a base de toda essa lenda. A alquimia é uma prática que combina a mistura de elementos, baseada em conceitos filosóficos, científicos, esotéricos, astrológicos e até espirituais. Em sua prática existem 4 objetivos principais, e são eles: a transmutação dos metais em ouro, a produção do elixir da vida, criar vida humana artificial conhecidos na alquimia como homúnculos. E por último, fazer com que a realeza conseguisse enriquecer mais rapidamente, este último talvez unicamente para assegurar a sua existência, não sendo um objetivo filosófico. Bom, a alquimia foi praticada por vários povos de vários lugares diferentes, como por exemplo, Mesopotâmia, Egito Antigo, Império Persa, Índia Antiga, China Antiga, Grécia Clássica, Império Romano, Mundo Islâmico, América Latina pré-colombiana, Europa medieval e renascentista. Como podemos ver, a alquimia é algo que remonta a tempos muito antigos, sendo praticado universalmente por quase todos os povos. E levando em consideração que o próprio Gilgamesh buscou a tal imortalidade. Será que essa tal pedra filosofal não seria algo que teria sido criado junto com a alquimia? E ainda mais, se levarmos em consideração que todos os povos tinham um certo conceito de imortalidade e de vida longa. No épico de Gilgamesh, é contado que ele havia ganhado uma flor que concederia a ele uma vida mais longa. Porém, enquanto ele voltava do local onde havia recebido a flor de um certo casal, uma serpente acabou comendo a tal flor, tirando dele a única chance que ele teria de viver. Podemos ver algumas similaridades disso também na mitologia nórdica, onde uma guardiã chamada de Iduna concedia imortalidade aos deuses após dar a eles maçãs de um pomo. Até mesmo na religião judaica cristã, vemos que havia uma árvore no jardim, a árvore da vida, cujos seus frutos concede a imortalidade e as folhas a cura dos mares. Baseado nisso, será que hipoteticamente, a intenção dos alquimistas era reproduzir algo parecido à árvore da vida? Ou a flor de Gilgamesh? Ou as maçãs de Iduna? Ou quem sabe até algo parecido a algumas fontes de águas de algumas histórias que poderiam rejuvenescer o corpo? Fica algo para que possamos pensar, destacando que não estou afirmando nada, apenas colocando tudo sobre a mesa. Vocês são quem tira as conclusões. Bom, mais ciente de que a alquimia existe desde o passado, o que seria essa tal pedra filosofal? Esse objeto, ou substância que supostamente teria o poder de não só trazer uma vida mais longa, como também a capacidade de transformar metais em ouro. Bem, ao contrário do que diz o nome, a pedra filosofal não se trata de uma pedra, mas sim de um elemento. Afinal, é com isso que a alquimia e a atual química trabalham, elementos. Mas antes de entrarmos na lenda da pedra, será que cientificamente é possível transformar metais em ouro? De acordo com a ciência, sim. O mercúrio, por exemplo, uma espécie de metal líquido, é um elemento químico de número atômico 80, enquanto o ouro é um elemento de número atômico 79 na tabela periódica. Segundo a ciência, remover um único próton da base química do mercúrio, teoricamente seria o suficiente para gerar um outro elemento, no caso o ouro. Porém,
Para conseguir tal façanha, seria necessário uma quantidade muito grande de energia que nós não somos capazes de gerar com nossas tecnologias. Mas levando isso em consideração, será que os alquimistas portavam algum segredo que era capaz de fazer isso? Isso com certeza é uma pergunta sem resposta, pois aqueles que supostamente portavam o segredo da pedra filosofal nunca revelaram seus verdadeiros mistérios. Para que você entenda bem isso, a história da pedra filosofal está ligada a um antigo alquimista chamado Nicolau Flamel. Para quem já assistiu à saga de filmes Harry Potter, deve se lembrar bem desse nome, já que ele ganhou um certo espaço na obra. Mas bem, nascido no dia 28 de setembro de 1330, Nicolas Flamel foi um escrivão copista e vendedor de livros de sucesso. Mas ganhou fama de alquimista no século XVII, por seus supostos trabalhos de criação da pedra filosofal. Casado com Dame Perenelle Flamel, ele teria fabricado a pedra filosofal, o elixir da longa vida, e também realizado a transmutação de metais em ouro por meio de um livro misterioso. Segundo a lenda, por volta de 1370, Flamel teria descoberto esse livro antigo com padrões misteriosos intercalados com texto, semelhantes aos hieróglifos egípcios. E mal sabia ele até então, que a sua vida e feitos seriam resumidos sob a custódia deste mesmo livro. Porém, de início, Flamel não conseguia entender o conteúdo registrado no livro. Então, após conhecer um santo judeu em uma estrada em Santiago de Compostela, na Espanha, tudo seria resolvido, pois esse novo amigo judeu acabou traduzindo para ele o conteúdo que mesclava cabala e alquimia. E nesse conteúdo foi revelado uma fórmula estranha, mas que ficaria muito conhecida pelo seu nome, a pedra filosofal. Após ter descoberto a suposta fórmula da pedra, Flamel se dedicou à alquimia na prática no ano de 1380. E segundo relatos, ele teria conseguido produzir prata por volta de 1382, e posteriormente, a converteu em ouro. Cerca de 10 anos após o início do experimento, ele deu início a muita filantropia, como construir hospitais, igrejas, abrigos e cemitérios, sendo todos eles decorados com pinturas e esculturas contendo símbolos alquímicos e grandes quantidades de ouro. As pessoas da época certamente estranharam a rápida mudança de Flamel, como um simples escrivão agora era tão poderoso. Mas se você pensa que acabou, está muito enganado. Pois a história ainda continua, e nela é contado que Flamel e sua esposa, além de ficarem ricos, não teriam morrido. E que nas suas tumbas, haviam apenas as suas roupas ao invés de seus corpos, o que deixou a população com ainda mais dúvidas do que certezas. Pois também é contado que Flamel teria desenvolvido o tal elixir da longa vida, antes de morrer. E ainda mais, ele deixou um testamento escrito para seu sobrinho, em que contava os segredos que havia descoberto sobre a alquimia. Esse testamento foi escrito usando um alfabeto codificado e criptografado que era composto por 96 letras. Porém, um escrivão parisiense chamado Father Pernet o copiou, e um senhor de Saint-Marc pôde finalmente quebrar o código em 1758. Daí em diante a história de Flamel e sua suposta pedra filosofal ficou muito conhecida, sendo citada em livros, filmes e séries de sucesso. E embora ele tenha sido supostamente a pessoa que descobriu a fórmula da pedra, outros alquimistas famosos também foram atrás de encontrar essa fórmula. Existe até mesmo um suposto envolvimento do físico e matemático Isaac Newton. Este que também deixou um escrito de uma fórmula mágica, que converteria metais em ouro e nos faria jovens para sempre. Segundo o que é contado, Newton fez suas próprias tentativas e experimentos no século XVII. Pelo menos é o que revela o manuscrito recém-publicado que tinha ficado por décadas em uma coleção particular. A Fundação do Patrimônio Químico, a CHF dos Estados Unidos, comprou o material em um leilão e fez a divulgação. No documento, escrito em latim e inglês, o gênio britânico explica a receita do mercúrio sófico, ou mercúrio dos filósofos, substância-chave no processo alquímico para produzir a famosa pedra filosofal. Instruções que Newton aparentemente copiou de outro alquimista, o americano George Stack, após fazer anotações, corrigir e reescrever o texto original. Mas devido à sua constante exposição ao mercúrio, Newton começou a ter alguns problemas, a qual ele mesmo desconfiou que poderia ser por causa do próprio mercúrio. Mas enfim, a pedra filosofal talvez seja algo que nós nem imaginamos, e nunca iremos descobrir ao certo. Mesmo que seja algo físico ou não físico,
Toda a história nos remete a mais perguntas do que respostas sobre essa pedra tão conhecida. Mas e você? O que você pensa sobre esse assunto? Deixe nos comentários a sua opinião, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para nos ajudar. Contamos com vocês e precisamos. Obrigado se me acompanhou até aqui. Até o próximo mito, nos vemos no próximo conto.